Olá para você que está chegando agora ou já nos acompanha aqui pelo canal 26 UHF da TV Indaiá, Indaiatuba, para toda a nossa região, ou também está nos acompanhando através da Rede Mundial de Computadores no www.tvindaiá.com.br. É um prazer recebê-lo e estar com você mais uma vez no Papo Livre, que é esse programa que está no ar. Eu sou Jair Italiani e o meu convidado de hoje é o professor Olavo Furtado, nosso colega e apresentador aqui do Classe Executiva, que está completando já 30 dias no ar, né, Olavo? Obrigado pela participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, até porque eu sou da casa. Né? Então agora vamos aproveitar, lavar, como é que se diz? Não vamos lavar roupa suja, vamos só lavar roupa limpa aqui, passar um amaciante na roupa aqui. Conta pra gente a proposta do programa, como é que nasceu a ideia. Não, na verdade esse programa, ele vem de meio que assim, o ápice da minha própria existência aqui na TV, né? Que eu me lembro que foi uma coisa de bater o ombro com um colega que me falou da TV Indaiá. Aí eu vi aqui, conversei com o pessoal, me ofereci para fazer uma intervenção no jornal que falasse um pouco de negócios, formação e por aí vai, no jornal de notícias, né? Aí estava ficando muito apertado para mim, porque era muita gravação, aí eu já somei que eu estava meio que já enjoado de ouvir aquela história de que o sucesso é muito fácil, todo mundo é empreendedor, dá certo, etc. Né? Então essas coisas começaram até pela minha própria profissão, que é de professor, e eu comecei a perceber que estava criando um clima de insucesso muito grande em quem não conhecia os bastidores de tudo isso. Né? Aí, isso aí é uma coisa que eu já tinha na cabeça de montar, eu ofereci para o pessoal a ideia e a gente foi fazendo. Então é um programa, como o próprio nome diz, classe executiva, né? Também é uma aula, mas sem ser pedante, né? E a ideia era chamar pessoas que tivessem alguma projeção em empresas, né, ou na vida profissional, para elas tirarem um pouco esse mito de que as coisas acontecem de forma fácil, né? Então, assim, gente como a gente, você entendeu? Entendi. Ordinary people, assim, as pessoas vêm aqui e falam como elas chegaram onde elas estão, quais são os percalços de ter chegado lá, o que significa ter sucesso. Então, a gente está conseguindo manter aí um bom grupo aí de entrevistados já com uma posição de relevância, né, no mercado de trabalho e no mundo executivo. Legal. Presidentes de empresa, diretores, que também vem muito da minha rede de relacionamentos, né, porque faz muitos anos que eu mexo com essa coisa, então, não só como professor, mas como consultor, essas coisas. E o programa vai ao ar quando? Ele vai ao ar às terças-feiras, às 7h30 da noite. Legal. E aí a gente joga na internet na quarta, quinta-feira. Vocês vão pro YouTube? Pro YouTube, Legal. Bom, o primeiro entrevistado foi o Renato Stock, que é secretário de Desenvolvimento da Indaiatuba, e na semana que vem eu acho que vai o José Augusto Gonçalves, que é diretor do CIESP, é isso? Pô, agora você me apertou. Deve ser, que o Gonçalves acho que foi agora nessa terça-feira passada. Se eu não me engano, precisa ver lá. Dia 3/11 a participação do Gonçalves. Está aqui, segundo a nossa gloriosa, 3/11, tá okay. Nossa gloriosa Vanessa. Isso, a produtora Vanessa. Ela produz lá e cá, né? Então não podemos duvidar dela, senão ela tira a gente do ar. Olavo, a classe executiva, falando em empreendedorismo e tal, e nesse cenário que nós estamos aí com um país, uma nau à deriva, que não sabe que apito toca, se correr o caçador atira, se ficar o cachorro morde, e se bobear o Cunha vai continuar onde está, a Dilma também, e o Brasil mergulhando aí numa crise que, na minha opinião, ela é muito mais moral e política do que econômica. Não, você falou bem, você tem duas crises que são interrelacionadas. O problema é que elas são muito interrelacionadas, que é a crise política que você está vivendo e, obviamente, a crise econômica. Como você tem uma conversa de surdo e mudos na área política e um grau de incompetência
assustador. Muito assustador, é uma coisa... Nem aquele como é que chama, norte-coreano lá, o Xing Ling consegue ser tão incompetente. Mas ele, pelo menos, ele é um ditador, você sabe que ele é um ditador, mas assim... É muita incompetência. A capacidade de articulação política está sendo um desastre. Parece que, como eu sempre falo, é a tempestade perfeita, porque tudo dá errado. Você entendeu? Tudo dá errado. Por mais que se tente... Tudo dá errado, ou seja, da coisa pequena até a coisa grande dá errado. Que era uma coisa que também já seria previsível antes das eleições. Me lembro disso, que eu fiz um post dizendo que o PT precisaria sair do governo, porque essa bomba estourou no próprio colo, você entendeu, dele. Seria até bom para a sobrevivência do partido não ganhar... Essa bomba está no colo, por exemplo, tá no colo de outro candidato ou que se elegeu, seja lá o que for. Mas aí vem a diferença entre resolver os problemas e manter o poder. As pessoas podem ter o poder para resolver os problemas, mas manter o poder pelo poder dá nisso que está dando aí. E isso está mais do que evidente, veja os índices de aprovação, de respeito, ou seja, às vezes até, eu acho que essa é uma parte péssima, você descamba para completa falta de respeito. Não é? Você tem algumas piadas que você faz com o presidente da República, que por mais incompetente que ele seja, já descamba para o mau gosto. Né? E as mídias sociais são um mar para esse tipo de coisa. Mas é aquela coisa, quem está na chuva está para se molhar, né? Infelizmente não tem como você... Mas olha que coisa interessante, uma pesquisa de um instituto, que eu não me lembro agora se foi o Ibope que fez, mas é algo que o valha, que 55% da população, e aí dependendo do veículo que você ouve, o foco é esse, o destaque é esse, 55% da população não votaria no Lula por nada desse mundo. Mas, na casa dos 50, tá Marina Silva, Aécio Neves, Zé Serra, Geraldo Alckmin, quer dizer, de 50 a 55, tá todo mundo no mesmo balaio. Ou seja, nós não temos liderança, não temos ninguém no horizonte para romper esse período de troca de incompetências. Mas eu acho que é importante entender uma coisa, esses sinais, não é? Primeiro, obviamente, você tem uma deficiência muito grande de lideranças, isso já é histórico no país, com algumas exceções salutares em alguns momentos também, né? Porque o político ele é um político de fases, né? Aliás, tem um momento que ele é fantástico, mas tem momentos que ele é... o político nunca sabe direito a hora que ele tem que sair da cena, né? Que é uma coisa muito comum em países europeus e nos Estados Unidos, que é o ex-presidente sabe a hora de sair, vai lá, monta a sua fundação, né? E vai... E não usa ela para fraudar e continua sendo um estadista, não é? Então essa é uma deficiência que a gente tem muito grande. Nossos presidentes são muito... os nossos ex-presidentes são muito ativos para ex-presidentes, não é? Com algumas exceções, eu acho que sempre tem que ter uma referência, sempre eles têm algo a nos dizer, até pela própria experiência, mas você tem esse problema, assim, é muito difícil largar o osso, né? Agora, é importante entender uma coisa também, que esse descrédito com o meio político, que está alcançando níveis abissais, não é? Também é muito decorrente do que se está fazendo aqui, né, na política hoje. Ou seja, essa falta de norte, né, essa falta de referência, porque é uma espécie assim de vácuo de poder, entendeu? E você não tem onde se pegar. Então, mesmo que apareça algo novo, é capaz de ser sugado, né, por esse descrédito, né, que já é um descrédito que vem lá de trás, mas que hoje está alcançando níveis assim perigosos até, né? Eu acho que a população brasileira está completamente desacreditada da classe política. Da classe política. E aí isso acaba freando a parte econômica, porque hoje uma economia em crise, você tem hoje mecanismo, inclusive um dos entrevistados que a gente teve, que é o Marcos Simões, que é ele faz a gestão de um fundo de investimento em Campinas. Ele estava falando, olha, você tem mecanismos hoje para resolver os problemas econômicos. Isso não é uma novidade, problema econômico. Só que com essa coisa da crise política, esses mecanismos eles estão sendo cada vez mais protelados. Então, o que era para ser uma crise
difícil, mas um pouco de médio prazo, ela está começando a se tornar uma crise muito maior, muito de longo prazo, entendeu? Então, e por que não se resolve as questões políticas? Então você não consegue eleger, não consegue fazer leilão para infraestrutura, concessões, porque está tudo travado ali no Congresso. E é uma conversa eu até acho que nem é uma conversa de surdo e mudo, porque o surdo e mudo ainda tem lógica. Eu acho que até é uma infeliz comparação essa que eu fiz. Mas é uma conversa de gente que não tem o que dizer. Não tem o que falar. E eu percebo pelos noticiários e tudo mais que assim, é um grande jogo, um grande tabuleiro de xadrez, onde a malandragem é a regra, a tática básica. Você vê, hoje está nitidamente, está claro para quem quiser ver, que o Cunha está negociando com o PT a história do impeachment para se manter com o osso na boca, para não perder o mandato e nem a presidência da Câmara. E você veja como é a crise, né? Você tem muitos políticos históricos já com longa experiência, não só de Congresso, mas de Executivo, principalmente no Senado, né? Que independente da cor ideológica, ou se foi bom ou mal durante sua história, mas aí você tem esses lampejos. De onde sai, né? Quem é o Cunha, de onde ele saiu, você entendeu? Ou seja, quem era esse cara 10 anos atrás e o que ele é hoje? E é um cara que hoje tem praticamente a decisão de uma coisa extremamente importante sob sua mão. É muito poder, você concorda comigo? É muito poder para um cara tão pequeno, né? É muito poder para uma pessoa que foi alçada... Insignificante. Você entendeu como é que é? É muito poder. Então, eu estava até vendo a entrevista do Fernando Henrique no Roda Viva. Ou seja, nós estamos numa crise... do nosso sistema político, ele está completamente... Do jeito que está, porque aí que está o problema. Como é que você vai mudar se quem faz a mudança não quer que mude? Porque é o próprio Congresso, né? Como é que você vai mudar a história do partido? Mas eu acredito... Essa corja que está lá, e vou falar corja com raras e honrosas exceções, é uma corja que está lá para se lucupletar, para se beneficiar. E aí você pega o quê? Você pega o interesse da comunidade, da nação, isso está lá atrás da fila. Então, peraí, você pega o sujeito, como é que ele vai mudar um esquema onde ele se beneficia diretamente, onde ele se elege e se reelege, porque da forma como está montado o circo político, o picadeiro é dele. E aí? Então, mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante, eu sempre ressalto isso, até por uma espécie assim de tranquilização, né? Tranquilidade. Que é o seguinte, para você resolver uma doença tão grave, você tem que tomar remédio amargo, você entendeu? Certo. Não existe essa coisa de que... aspirina vai curar não câncer. Vai curar, não vai, entendeu? E assim, o Brasil está queimando, isso é um fato. Mas assim, quando estiver queimando a parte podre, tudo bem. O problema é que se você começar a perder músculo, não é? Quando você estiver queimando aí... Gordura? Aí é uma coisa. Mas quando você começa a ter você trava todo o processo, ou seja, você tem um negócio que, por exemplo, só para dar um exemplo, você tem um negócio que chama bônus demográfico, isso não vai voltar. Você tem uma população economicamente ativa muito nova. Esse é o bônus demográfico. E todos os países envolvidos passaram por isso, Coreia principalmente, Coreia do Sul. Só que é o seguinte, essa população vai envelhecendo e ela não tem qualificação profissional. Vai chegar uma hora que esse pessoal vai ter... Que aposentar. Vai ficar velho sem qualificação. E aí? E aí você perdeu esse bônus. Eu acho que essa é uma coisa que até a natureza que determina, não é uma coisa... é uma coisa que você tem que aproveitar, você entendeu? E aí você olha para as pessoas que nos dirigem e veem que eles estão preocupados com curto prazo, você entendeu? Aí você fala, poxa, e agora, né? Então, assim, mas é isso que eu digo, sempre, falo muito isso. Eu acredito, tenho uma visão, assim, muito otimista, mas ao mesmo tempo realista, porque, assim, é um duro remédio para uma doença que era muito grave. Quando nós iríamos viver para ver gente tão importante que tenha passado uma semana na cadeia, mas passou. Você entendeu? Então, assim, eu sempre acho que nós temos que olhar isso sobre um ponto de vista crítico, claro, não tenho essa dúvida, mas também sobre um ponto de vista de que as coisas estão se resolvendo, não é?
E aí eu acho que isso é bem louvável. Estou conversando aqui com o Olavo Furtado, nosso colega aqui, apresentador do Classe Executiva. Eu vou fazer um rápido intervalo, volto rapidinho aqui para a gente continuar esse papo, que eu tenho certeza está interessante para você também. Não saia daí. Estou de volta aqui com o nosso Papo Livre. O Papo Livre é com o Olavo Furtado, ele que é professor, consultor de empresas e também o apresentador do Classe Executiva, um programa que está sendo veiculado aqui pelo nosso canal 26, toda terça-feira, às 7h30. 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 E o programa tem o foco justamente nessa questão de quem já tem um certo destaque, uma certa exposição na classe executiva, ou seja, na classe empresarial, para dar o seu exemplo, para falar sobre a sua vida, como se chega onde chegou, enfim, os altos e baixos de quem trabalha e soa muito para ganhar o pão e não conseguiu fazer nenhuma falcatrua com a Petrobras e coisas que o PT tem proposto ultimamente aí. Mas vamos lá. Falando mal desse pessoal, mas até porque não tem como falar bem, eu e o Olavo estávamos dizendo aqui no primeiro bloco que a situação está preta, mas pode ficar mais preta ainda. Eu tenho conversado com algumas pessoas que dizem que até 2017 eles não vão se mexer. Tipo assim, tô com a água aqui, vou ficar quietinho, não vou fazer marola, não vou investir, não vou mexer e se precisar eu vou recuar. Como é que você avalia essa posição do empresário? Não, eu acho que tem que tomar um certo cuidado com isso, porque assim, o mercado, esse pessoal, eles olham para falar, como eles não se resolvem, eu vou continuar vendo minha vida. Certo. Você entendeu? Que a gente fala até um termo que o mercado já precificou isso. Agora, é claro que as mudanças estruturais, elas têm que acontecer rápido, etc., porque o país precisa crescer, há uma estimativa que você vai ter um 2016 ruim, por aí vai. Mas acho que é importante entender uma outra coisa também. Você obviamente tem uma carga de realidade muito grande em tudo isso que está dizendo. Mas também existe uma coisa que é o fator psicológico. Você entendeu? Se você sinaliza com uma mudança estrutural, séria, não é? Que pode ser desde uma mudança econômica até efetivamente o impeachment, é óbvio que a mentalidade muda, entendeu? Isso não significa que agora todo mundo não vai voltar ao patamar antigo de, sei lá, corrupção, porque quem está no lugar agora é tão corrupto quanto quem está saindo. Não é isso. É óbvio que cada dia tem que ter o seu mal para resolver, não é? Mas eu acho que você tem que pensar que isso tem que ser dado passo a passo. Então eu acho assim, uma mudança, seja ela uma mudança política, né, sei lá, trocar o presidente, ou uma mudança econômica efetiva, ela tem um caráter, logo no dia seguinte, ele tem um caráter muito positivo. Naquela mentalidade de você parar de olhar para baixo, não é? Não porque você seja pessimista ou você é sempre muito pessimista. Não é. Quem não está conseguindo pagar a conta não é pessimista, ele simplesmente não está conseguindo pagar a conta. E aí você começa a olhar e fala, não, eu vejo, né, vislumbro uma saída no fim do túnel, que eu não sei quanto tempo demora para chegar até lá. Mas você tem uma mudança. É por isso que é muito importante esses índices. A gente fala assim, o índice de confiança do empresariado caiu. A confiança do brasileiro no presidente, na presidente diminuiu. Ou seja, isso também é um indicador de que você pode efetivamente, né, mudar. Agora, é claro que também não vamos achar que da noite para o dia, agora mudou tudo, está todo mundo rosa. Pela sua fala e também pelo que eu entendo, é o seguinte, o grande problema é a questão da credibilidade, porque a presidente vai para a TV, vai para onde ela consegue ir sem ser panelada, fala uma coisa e ela desfala ali na frente. Aí depois ela vai saudar a mandioca, aí ela vai falar as asneiras que ela falou da lua e do sol na ONU, quer dizer, como é que pode? Fica quieto, cala a boca, Magda. Mas sabe o que acontece aí? Aí vira chacota. E como é que um chefe de Estado pode ter credibilidade
tanta asneira. A gente pode ouvir uma pessoa falar, o Raul Seixas, que foi candidato, foi vereador aqui em Itu, que era uma figura caricata, cômica, teve uma eleição, foi eleito uma vez só, mas foi eleito, vai voto de protesto, mas foi eleito, né? E fazer o circo que ele fazia, aquela coisa toda, porque ele era uma figura caricata da cidade e foi eleito por ter sido essa figura caricata. Agora, nós temos uma presidente da República que nunca foi eleita síndica do prédio onde morava, foi levada a um cargo como esse, não tem a mínima estrutura emocional para estar onde está. E aí, meu amigo... Não, eu acho assim, ó, se você tem... Aí como é que você vai... Você é empresário, você tem uma empresa gigante ou uma pequena... Não. Como é que você faz uma projeção de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo com essa zona que está aí? Não faz. Então... Não faz, mas também não pode ficar parado. Isso é uma coisa que eles têm... Aí é que eu digo para você, você está com a água aqui, você não faz marola, você vai tentando viver até onde dá para ver se acontece um fato como esse, que é isso que você está dizendo, seja ela mudança para lá ou para cá, mas que haja uma mudança, para ele dizer, bom, agora eu vou para cá. Não, vou para cá, para saber para onde vai, porque ele também fica à deriva. Não, eu acho que, veja só, assim, ó, quando você tem esse descompasso, essa falta de direção, o empresário está à mercê disso, né? Eu estava vendo agora no jornal aí uma fábrica que fazia o extintor, que parece uma brincadeira, né? Mas o cara mandou embora 300 pessoas. Fecharam a imigrantes agora por causa desse problema. Só que o que está acontecendo? A gente já está não só cansado dessa falta de congruência no macroambiente, como na coisa que está debaixo do seu carro ali, que é o extintor de incêndio. Ou seja, o brasileiro já está meio de saco cheio. Para usar um termo mais leve, talvez fosse esse. Mas assim, eu acho que isso é uma coisa. Ao mesmo tempo, é assim, ó, se você pegar a história de todos os presidentes do Brasil, todos eles têm um folclore. Desde o Jânio, todos eles têm um folclore, né? Mas não precisa exagerar. Mas olha só, veja só, o Fernando Henrique tem folclore. Só que como você tem um grau de incompetência muito grande no que está sendo feito nesse governo, porque uma coisa é você ser governo na época das vacas gordas. Isso é fácil. Bom governante, ele tem que ser medido na época da crise, na época você entendeu? Do enfrentamento. Até porque esse problema que você está tendo aqui hoje é porque lá atrás se rasgou dinheiro. Você entendeu? Para um projeto que é muito mais de poder do que efetivamente de nação, de Brasil. Claro. E aí você está pagando esse pato, não é? Né? Que inclusive é o slogan que a Fiesp usa contra a CPMF. Então, assim, eu vejo gente falando, não, eu até pagaria a CPMF de novo. Mas eu não vou fazer isso agora, porque lá atrás fizeram a CPMF, que era para ir para a saúde, e não foi. Veja como é que está a saúde hoje. Acabaram com a Então, assim, é exatamente isso que você falou. Vocês têm uma crise de credibilidade muito grande. E que tal, isso é uma posição absolutamente pessoal, eu acho que não vai resolver com esse governo. Não vai. Você entendeu? A não ser assim que, sei lá, o céu se abra e Deus, na própria Deus, aponte o dedo e diga, não, Dilma foi a escolhida. Aí talvez eu acredite. Como eu acho pouco provável ou ele diga, que isso aconteça... Cala a boca, Magda. Ou acho pouco provável que isso aconteça e que eu acho que ele também não vai fazer esse tipo de coisa, eu acho que esse governo está sem credibilidade nenhuma. Aí eu acho que a tese do Fernando Henrique lá, de que ela teria que fazer uma renúncia... Com galhardia, né? Como é que é? É uma renúncia... Mas olha só, ninguém chega ao poder. Eu acho que o Fernando Henrique, ele às vezes tem essa coisa, síndrome de sociólogo europeu. Ele achar que... Da Sorbonne. Não, achar que você vai ter elan, para usar uma palavra bem típica de pedir renúncia, você entendeu? Eu acho que isso é algo assim... Primeiro, eu acho que é uma ficção. Jamais ela teria estatura para fazer esse tipo de coisa. Também acho. Mas você sabe como é que é política, né? Amanhã ela está pedindo renúncia. Então, assim, e no Brasil é cada vez mais, para quem é analista, assim, quem faz a análise, fica muito complicado você dizer o que vai acontecer nos próximos porque é a casa da mãe Joana de cabeça para baixo. Não dá, Olavo, é um absurdo, eu vejo, eu tô no dia a dia, eu
eu visito pelo menos 2, 3 pequeno e microempresário, profissional liberal, e eles dependem, é toda uma cadeia de produção, de serviço, e está todo mundo assim, olhando para a cara do outro. Não, eu falo assim, eu estava vindo para cá, você vê o meu programa hoje, vê meu programa a última vez que eu estive aqui, lá no outro eu estava muito mais comedido, hoje eu já estou um pouco mais língua solta. Porque não dá, chega uma hora que você fala, não é possível, tudo bem, você fala, lá aquela televisão ali na Indaiatuba, não importa, eu vejo as pessoas aqui, como é que elas estão, como é que elas estão trabalhando, o duro que elas estão dando para sobreviver a essas intempéries e aquela lambança lá em cima e cada dia... eu já não assisto mais jornal, porque a notícia é a mesma. Mas olha, tem algumas coisas que eu acho que são positivas. Também estava vendo uma pesquisa qual as instituições que o brasileiro mais acredita. Acho que nessa ordem, a Igreja Católica, os militares, né, Forças Armadas e o Ministério Público Federal, né, que é o que está fazendo o Lava Jato. Isso é muito bom. Você entendeu? Sim. Você ter o Ministério Público como uma instituição que ninguém sabia, todo mundo falava MP, só quem é da área de direito sabe que MP é Ministério Público, que é o pessoal que está fazendo o Lava Jato aí. E a outra agora também que pegou o Lulinha. Como é que chama? A Polícia Federal. Exatamente. A Federal, mas tudo coordenado. Mas você entendeu como é que é? Ou seja, eu acho que é isso que nós temos que nos agarrar nesses troncos. É isso que é. Esse tsunami político e econômico que nós causamos não é uma coisa de política externa. Isso não existe. Isso é para dissimular. Isso aí é uma conversa que já não cola. Eles fizeram. Porque fizeram lambança. Exatamente. Mas assim, a gente tem que se agarrar nesses troncos. Assim, no meio da tempestade, esses são os troncos. É importante ver como essas instituições, né, o Ministério Público, tem força bastante. Isso também não é mérito desse governo ou da qualquer outro. É mérito de uma leva de novos promotores que estão vindo lá de trás, entendeu? E que sabem, né, todos eles de banco de escola, muito bons alunos, que sabem como é que você faz aí, não é, para driblar essa injustiça dentro da lei, que a corrupção também é isso, é uma injustiça dentro da lei. Você tinha formas e formas de burlar, veja aí as doações de campanha, e outra, tudo veja, legais. tem gente que nunca vai para cadeia, Maluf, essa turma aí. Mas é importante você entender isso. Então você deve se agarrar nesse norte, ou seja, perceber que efetivamente existe algo no país que está mudando e é para melhor. Mas para isso tem que queimar. Então não vai achar que essas coisas vão ser fáceis, sem dor, né? Não tem ganho, não é? No pain, no gain. Sabe aquelas coisas de pessoal de ginástica. Efetivamente você tem que entender que nós estamos passando por um processo de lavagem mesmo, não é? Mas não é uma lavagem muito é uma simples. coisa que está... Mas enfim, eu espero honestamente que alguma coisa aconteça, seja ela qual for, porque nesse marasmo, nessa confusão, essa coisa de troca-troca lá em cima, e é bandidagem, o que me deixa mais revoltado é bandidagem, e você não tem o que fazer. Você tem que esperar mais 3 anos e não vai mudar, porque daqui 3 anos os caras vão vir com uma conversinha, bico doce, vai ter dado alguma mirada. Acho que vai. Eu não acredito, eu sou descrente nesse aspecto, porque... Mas é que a gente já passou dos 40 anos, todo mundo passa dos 40 anos. Já pensa, eu já dobrei o cabo da Boa Esperança e já estou achando que, Getúlio Vargas foi o cara da saída perfeita, porque, não tem como. Lavo, obrigado pela participação, sucesso no seu programa. Eu que agradeço. E vamos em frente que atrás vem gente. Vamos lá que daqui a pouquinho eu estou desocupando o estúdio para ele começar a trabalhar. Você viu, tá certo? Eu agradeço de novo estar aqui e todo mundo que assistiu a gente aí. Um grande abraço a todos. Valeu então. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz.